Resumo do futebol brasileiro desta quinta-feira, que foi dia 23 de abril de 2026, muitos jogos de Copa do Brasil e se resumiu basicamente nisso. Já bora começar com o Atlético Mineiro e Ceará, a primeira dessas partidas de Copa do Brasil, jogo onde o Galo saiu vencendo na reta final do primeiro tempo com Cassierra, centroavante que veio do Zenit para esse time do Galo, vem cada vez mais conseguindo construir o espaço dele nesse time do Atlético. Muito pelo fato do Hulk não viver lá a grande fase, então o Cassierra vem cada vez mais ganhando oportunidades e cada gol que ele faz é importante para aumentar o nível de confiança dele. Ali ele faz o gol que abriu o placar para o Galo. Na segunda etapa, o Atlético tomou um empate em um golaço do Wendel Silva, uma bela jogada do Ceará. Ceará que nesse momento está na Série B, né? Por ter sido rebaixado no ano passado. Mas minutos depois de empatar em uma jogada onde tem uma bola alçada na área, o Coelho toca para trás. E ali o Renan Lodge abre o placar para o Galo. Já queria destacar todos esses jogos que eu vou citar não, mas Atlético Mineiro e Ceará e Palmeiras e Jacuipense, que foram os jogos que tiveram gol na Copa do Brasil ontem, eu trouxe uma análise mais individualizada já aí no canal, caso você queira conferir, tá bom? Esse, por sinal, é o primeiro vídeo desse quadro novo, que vai ser o resumo do futebol brasileiro. Vou buscar tentar trazer diariamente. Talvez tenha dia que eu não consiga, mas eu vou buscar trazer de forma diária, tá bom? Depois de Atlético Mineiro e Ceará, um placar, por sinal, que é um placar magro. Esse jogo de volta no Castelão tá totalmente em aberto, o Ceará jogando em casa sempre muito forte. E a fase do Atlético ainda é conturbada. Tá tendo um discurso muito diferente entre o técnico, né, que veio do Estudiantes, o Barba, né, o Domingues, Eduardo Domingues, que foi multicampeão no Estudiantes. Ele recentemente tinha falado que depende muito do esforço dos jogadores treinarem melhor para assim jogarem melhor. E depois do jogo, discursos diferentes do próprio Renan Lodge falando que não é só isso, né? Então não parece estar muito conectado o time com o treinador. As ideias do Barba são boas, mas não me parece que os jogadores compraram muito a ideia dele. Eu, por exemplo, torço pro Grêmio, né? No Grêmio parece que é o oposto, porque quando o Grêmio perdeu pro Cruzeiro, o Carlos Vinícius, né, que é uma das grandes lideranças do Grêmio, falou que a culpa não é do Luiz Castro e sim dos jogadores. E aí o Luiz Castro que desmentiu e falou que não, se deu errado a culpa é do técnico, porque a ideia é do técnico. Meio que foi o oposto no Atlético Mineiro, né? Enfim. O Palmeiras contra a Jacuipense, uma vitória por 3-0, tendo dois gols de pênalti do Ramon Sousa, o Felipe Anderson fez um também. Volume de jogo muito grande do Palmeiras, poderia ter vencido por 4, 5, 6-0, teve gol anulado, pênalti anulado, expulsão da Jacuipense, no geral um atropelo como já era esperado, mas ficou barato. O Palmeiras teve mais de 30 finalizações, mais de 10 escanteios, mesmo assim venceu por apenas 3-0. Mesmo assim já está praticamente classificado, é quase que impossível imaginar a Jacuipense reverter isso daqui. Eu acho que em um cenário apenas de um Palmeiras muito reserva, tacando um bando de moleque da base, e a Jacuipense tendo um gramado muito ruim lá, esse é o cenário que eu imaginaria. Aproveitar muito de bola aérea e da fisicalidade para daqui a pouco contra um Palmeiras inexperiente construir um milagre. Único cenário. Mas mesmo um Palmeiras podendo ser poupado, reserva, não consigo imaginar a Jacuipense tendo forças para isso. Então o Palmeiras praticamente garante a sua classificação. E ainda tiveram mais dois jogos para fechar esta quinta-feira na Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense ficou num 0-0, jogo que foi no Paraná. O Atlético Paranaense foi mandante e não venceu, isso é surpreendente. Eu imaginava mais desse time do Atlético Paranaense jogando em casa, imaginava que fosse fazer o resultado e não conseguiu fazer, e ficou nesse 0-0, né? O Atlético que teve algumas novidades, então, por exemplo, o João Cruz dessa vez foi titular, eu gosto bastante do futebol dele e ele não vinha sendo titular nesse time, né? O Zapelli teve oportunidade também. O Atlético iniciou com o João Cruz, o Zapelli e o Dudu, na teoria 3 meses de criação, né? Um time que foi de fato com muitos caras de criação, mas não conseguiu vazar essa defesa do Atlético Goianiense. Um dos destaques desse time do Atlético Goianiense é o Guilherme, que já tinha sido anteriormente destaque no Goiás, mas recentemente estava no Mirassol e agora está nesse time do Atlético Goianiense. No jogo de volta ele tende a ser decisivo porque bate muito bem bola parada, cobra falta. Então é um cara que eu acho que pode ser decisivo no jogo de volta. Um resultado muito bom para o Dragão contra o Furacão. Um belo resultado para o Atlético Goianiense ter arrancado esse 0-0 lá no Paraná. Vamos ver o jogo de volta.
Eu acho que tem muita coisa em aberto ainda. Esse time do Atlético Paranaense é melhor, não à toa está na Série A e está bem na Série A. Mas o Atlético Goianiense arrancou um belo empate, um resultado maravilhoso, empatar com o Atlético Paranaense neste gramado sintético que o goianiense não está habituado. E arrancar um empate foi ótimo. Então vamos ver o jogo de volta, mas tem muita coisa em aberto. Fechando aqui com o último jogo, Operário e Fluminense, e ficou no 0x0, jogo que foi em Ponta Grossa, lá no Paraná. Esse time do Operário não é ruim, então, citando alguns dos nomes importantes desse time. Na zaga tem o Miranda, que surgiu no Vasco. No meio de campo você tem o Bosquilha, que era do São Paulo, do Mônaco, do Inter, muito bom meio campista. Ailon, atacante ex-Inter, ex-Paysandu. O centroavante foi o Caio Dantas e Sampaio Correia. Mais recentemente estava no Novo Horizontino e não jogou muito, né? Enfim, tem bons jogadores. Fora que vindo do banco teve o Pablo, veio o Maguinho, o ex-Goiás também. O técnico é o Luizinho Lopes, ex-Vila Nova. É um time bem organizado, o Operário, não à toa, é o atual campeão paranaense. E o Fluminense perdeu o Martinelli logo no início do jogo também, né? Jogou basicamente 10 minutos. No geral, esse 0x0 é um resultado bom pro Fluminense. Eu acho que, pela exigência que a torcida tá tendo, vai ter com certeza tricolor reclamando desse resultado, porque hoje em dia, torcedor do Fluminense, não todos, mas muitos, reclamam de tudo. Parece que é uma situação parecida com que está a do Roger Machado no São Paulo, devido às proporções. A do Roger está muito mais crítica, que é qualquer coisinha, qualquer motivozinho já crucificam o Roger de forma exagerada. Não tô falando que ele é perfeito, muito pelo contrário. Nem acho que ele tinha que ter sido contratado pro São Paulo, mas estão pegando muito no pé dele. E em contrapartida, no Fluminense, o Fluminense engatou 3 jogos onde não teve resultados maravilhosos, né? Perdeu pro Flamengo, né? No Clássico, tinha empatado com o Lagoaíra fora de casa e perdeu pro Rivadavia em casa. E a partir dali já começou uma falsa crise desnecessária. A vitória contra o Santos deu uma tranquilidade um pouquinho maior, mas se perde para o Santos e ainda tem esse empate aqui, a torcida ia começar a criar loucuras assim de ideias de crise, sendo que não faz o menor sentido. O jogo contra o Lagoaíra foi na Venezuela, o Flamengo é melhor que o Fluminense e o Rivadavia é o líder do campeonato argentino. Então todos contextos muito claros de que não eram adversários fracos. O mais fraco era o Lagoaíra, mas era lá na Venezuela. E tanto é que o Lagoaíra no jogo seguinte empatou com o Bolívar lá na Bolívia. Então não é qualquer timeco nesta edição de Libertadores. Por mais que seja um time fraco e é o saco de pancadas na teoria do grupo do Fluminense, quem empata com o Bolívar fora mostra que não é qualquer coisinha também. Enfim, e a partir daí geraram todo um cenário de caos no Fluminense que não deveria existir. A vitória contra o Santos trouxe uma tranquilidade maior e esse empate, analisando friamente, é um bom resultado também. Pro Operário, não. O Operário jogando em casa tinha que construir ao menos uma vitóriazinha magra para ir com mais tranquilidade no Maracanã. Agora o Fluminense jogando como se fosse um jogo único, tendo em vista que terminou empatado a saída, é bem favorito a passar. E, naturalmente é melhor do que o Operário. Então vamos ver esse jogo de volta, mas a tendência é que o Operário passe de fase. O Operário não, o Fluminense, né? Jogando em casa no Maracanã, a tendência é que passe de fase. Mas esse time do Operário não é ruim. Não duvido que apronte no jogo de volta, tá? É um time que se defende bem, no geral. Vamos ver se esse jogo de volta tende a ser bem disputado também. No geral é isso. Com isso a gente fecha esse resumo do futebol brasileiro nesta quinta-feira, dia 23 de abril. Eu sempre confundo os meses, cara. Quase que eu falo maio. 23 de abril. E é isso. Vou buscar trazer os vídeos diariamente nestes resumos. Eu sei que são vídeos mais longos em relação ao padrão que eu estou tentando trazer no canal. Mas eu vou buscar tentar trazer um vídeo desse assim ao longo dos dias. Não sei se eu vou conseguir trazer todos. Mas vou buscar trazer ao menos um ou outro vídeo mais curto também, fazendo um resumo dos jogos. Beleza? E é isso. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Tá bom? Valeu e falou!